Atitudes que Deus não aprova e que muitos chamam de fé. Se eu dissesse que existem atitudes que parecem fé, mas são na verdade desobediência disfarçada, você acreditaria? A verdade é dura. Tem muita gente se enganando em nome de Deus. Acham que estão sendo espirituais, mas estão pisando fora da vontade divina, chamando precipitação de ousadia, chamando silêncio covarde de amor, chamando passividade de esperança. E sabe o que é mais assustador? Essas pessoas não estão distantes da fé, elas estão dentro das igrejas. Estão nos púlpitos, nos bancos, nos grupos de oração e até nos vídeos de motivação espiritual. Mas hoje, a luz da palavra vai expor essa confusão. Você vai descobrir quais são as atitudes que Deus não aprova, mas que muitos acreditam ser sinais de fé. Fica comigo até o fim, porque talvez, sem perceber, você também esteja praticando uma dessas atitudes, achando que está agradando ao céu. Agir sem consultar a Deus e chamar isso de confiança. Tem gente que acredita que quanto mais rápido decide, mais fé tem. Sai fazendo, correndo, assumindo compromissos, e quando alguém pergunta, "Você orou sobre isso?" A resposta é seca, "Não preciso. Eu confio." Mas aqui está a verdade. Agir sem consultar a vontade de Deus não é fé, é presunção. É andar com o próprio coração na frente e chamar isso de direção divina. A Bíblia é clara. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Fé de verdade não corre na frente de Deus. Fé verdadeira espera, pergunta, escuta e só depois caminha. Davi era rei, guerreiro, homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, ele não ia para a guerra sem antes perguntar: "Senhor, devo subir? Entregarás os inimigos em minhas mãos?" Agora olha para nossa geração. Quantos estão se metendo em negócios, relacionamentos, decisões de vida inteira, sem nunca sequer consultar o céu? E quando tudo dá errado, dizem, "Foi provação", mas na verdade foi precipitação. Deus não se agrada da ousadia sem direção. Ele honra a confiança que consulta, não a que ignora. Antes de agir, ore. Antes de decidir, ouça. Porque fé que não ouve a voz de Deus, só ouve o próprio ego. Aceitar tudo como vontade de Deus e chamar isso de submissão. Tem gente que acha que tudo que acontece na vida é plano de Deus. Oportunidade errada? Deus quis assim. Relacionamento abusivo? Foi o caminho que Ele me deu. Porta fechada? Era para ser. Doença, traição, injustiça? Deus sabe o que faz. Essa fala parece espiritual, mas muitas vezes é apenas falta de discernimento. A Bíblia diz, "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus." 1 João 4:1. Nem tudo que acontece é permissão divina. Às vezes é consequência da nossa escolha, ou até mesmo cilada do inimigo disfarçada de bênção. Submissão verdadeira não é aceitar tudo calado, é saber o que vem de Deus e o que não vem. A palavra não nos chama para passividade. Ela nos chama para discernimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, não aceitava qualquer direção. Quando uma profecia aparecia, ele testava, ele orava, ele confirmava. Hoje, muitos estão chamando falta de posicionamento de fé. Estão se escondendo atrás de frases prontas como, "Se Deus quiser, vai acontecer." Mas Deus já disse o que quer. Está na Bíblia, está no Espírito, está na sabedoria. Chamar tudo de vontade divina é muitas vezes um jeito bonito de fugir da responsabilidade. E Deus não aprova essa falsa submissão. Ele quer filhos que discernem, que pensam com o Espírito, que não aceitam qualquer coisa como destino quando na verdade é distração. Tolerar o pecado em nome do amor e chamar isso de compaixão. Hoje em dia, muitos acham que amar é aceitar tudo. Fecham os olhos para o erro, passam pano para o pecado e dizem, "Eu não quero julgar. Eu amo como Jesus amou." Mas aqui está o perigo. Jesus nunca confundiu amor com permissividade. Sim, ele acolheu. Sim, ele perdoou.
mas sempre disse: vai e não peques mais. A Bíblia nos mostra um amor que fala a verdade mesmo quando dói. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Se você ama de verdade, você não silencia diante do erro. Você não acoberta a destruição com palavras doces. Você confronta com graça. Só que muitos estão confundindo paz com omissão. Preferem manter a amizade, a aparência, o status, do que salvar uma alma da destruição. E chamam isso de fé madura. Mas a verdadeira fé não protege o pecado. Ela aponta à cruz. Ela não diz: tá tudo bem assim. Ela diz: Deus tem algo muito melhor para você do que esse caminho torto. Tolerar o pecado, ignorar o erro, assistir à destruição espiritual de alguém sem dizer nada. Isso não é compaixão. Isso é covardia. E Deus não aprova esse tipo de atitude. Porque quem ama com o coração de Deus fala com firmeza, corrige com lágrimas e luta pela libertação do outro, mesmo que isso custe a aprovação humana. Esperar o milagre sem fazer a sua parte e chamar isso de esperança em Deus. Quantas vezes você já ouviu ou disse essa frase: eu estou esperando Deus agir. E enquanto espera, a vida está parada. As decisões são adiadas. A oração virou desculpa para a estagnação. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual que muitos ignoram. Esperar em Deus não é cruzar os braços. Esperar em Deus é seguir obedecendo enquanto Ele prepara o que você ainda não vê. A Bíblia não chama a fé de passiva, ela chama de viva. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Quando Moisés se viu diante do Mar Vermelho, Deus não disse: fica parado que eu vou abrir. Ele disse: ergue o cajado e marcha. Fé sem ação não é fé. É ilusão disfarçada de espiritualidade. Tem gente orando por emprego, mas não envia currículo. Tem gente pedindo restauração, mas não perdoa. Tem gente clamando por direção, mas nunca abre a Bíblia. Aí dizem: tô esperando o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus exige a ação do homem com humildade e obediência. Deus honra quem se move pela fé, não quem usa a fé como escudo para esconder a própria inércia. Ele não abençoa o comodismo. Ele abençoa o passo de quem, mesmo sem ver o caminho completo, confia e caminha. Justificar as próprias vontades como se fossem voz de Deus. Uma das atitudes mais perigosas entre os que se dizem de fé é usar o nome de Deus para validar aquilo que nasceu do próprio coração. Quantas vezes você já ouviu ou disse: foi Deus que me revelou? Senti no espírito. É o que Deus quer para mim. Mas no fundo, aquilo não veio do altar. Veio da alma. Veio da carência, do orgulho, da vontade de justificar uma escolha que você já tinha decidido tomar. A Bíblia alerta com força. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Cuidado com as decisões que você chama de fé, mas que não passam pelo crivo da palavra, da oração e da confirmação espiritual. Deus não se deixa manipular por declarações humanas. Ele não assina planos que ele mesmo não escreveu. Ele não endossa caminhos tortos só porque você sentiu paz. E tem mais. Muitos estão usando Deus me mostrou como escudo, para não serem corrigidos, para não ouvirem conselho, para não admitirem que erraram. Isso não é fé. Isso é vaidade disfarçada de revelação. Deus não aprova a fé que coloca o seu nome em decisões carnais. Ele aprova o coração que se humilha, que pergunta, que espera, que aceita ser corrigido. Porque a verdadeira fé não tenta convencer a Deus. Ela se submete àquilo que Ele já deixou claro. Agora que você ouviu cada uma dessas atitudes, respira fundo e se pergunta: será que eu estou praticando alguma delas? Será que o que eu chamei de fé até hoje era só religiosidade, medo ou orgulho disfarçado? Essa é a hora do confronto. Porque Deus não quer aparência de espiritualidade. Ele quer um coração sincero, humilde e ensinável. A fé que agrada a Deus não é a que faz barulho,
nem a que impressiona os outros. É a que ouve, obedece, espera, se move e se submete. Se alguma dessas atitudes falou com você hoje, não endureça o coração. Esse vídeo não é uma crítica, é um chamado. É Deus dizendo: eu quero te ensinar o que é fé de verdade. Vem aprender comigo. E se você quer dar esse próximo passo, eu te convido agora a aprofundar sua caminhada com a palavra. Clique no link da descrição e conheça minha plataforma de estudos bíblicos. Lá você vai encontrar ferramentas para fortalecer sua fé de verdade, com base, raiz e direção. E antes de sair, assista o vídeo que está aqui na tela. Ele vai abrir ainda mais seus olhos para os enganos que têm se infiltrado na vida espiritual de muita gente. Fica na paz e até a próxima palavra.